Boa noite. Estamos aqui no programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite. Aqui especialistas debatem os assuntos que estão em voga na cidade, no estado e no país. Essa noite a gente tem como os nossos convidados para debater um tema importantíssimo, que é: existe crise no governo Bolsonaro? Temos conosco o Rodrigo de Lélio, presidente do PT de Porto Alegre, a Maria Cristina Meneghini, advogada, o Ademir Wirdecker, secretário de comunicação da CUT do Rio Grande do Sul, e o José Antônio Rosa, advogado. Então eu gostaria de colocar uma pergunta para começar esse debate, que eu espero que seja nada entediante. Vou começar com o fato mais recente que aconteceu, que foi a votação da PEC do orçamento impositivo que aconteceu ontem. Foi uma votação relâmpago, parte dos deputados só tomou conhecimento da votação do projeto completo durante a sessão e foram 453 votos a favor e 6 contra. Entre esses 6 votos contra, nós tivemos 2 votos do Novo, do Paulo Gamini, do Rio de Janeiro, e do Thiago Miltran, de Minas Gerais. E aí tivemos os votos do Pedro Cunha Lima, do PSDB, e 3 votos do PSL, a Bia Kicis, a Joyce Hasselmann e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Na prática, essa PEC do orçamento impositivo é uma PEC que vem desde 2015 pronta para ser votada. Ela diminui, sim, o poder do governo sobre o orçamento. Ela também obriga a gestão federal a executar as emendas de investimento feitas pelas bancadas estaduais com a União. Hoje, esses gastos podem ser adiados. A votação da proposta, ela contraria muito daquilo que o Paulo Guedes vinha falando inclusive durante a campanha política e desde que o governo assumiu, que era a vontade dele de ter mais controle, mais liberdade sobre o orçamento, com menos contingenciamento, né? Mas o que aconteceu foi que o próprio PSL instruiu a bancada a votar favorável ao partido. O Rodrigo Maia deu entrevistas hoje dizendo que a PEC não foi uma retaliação ao governo e nem um recado, que foi apenas o desejo dos deputados federais por mais autonomia e mais segurança em relação às suas emendas. Na verdade, é uma forma dos deputados se garantirem numa época em que o governo não faz tomar lá da cá, onde não vão haver negociações de cargos nem de ministérios, e eles precisam garantir as suas bases e a sua reeleição, né? Com isso, o governo perdeu mais de 0,4% do orçamento livre, porque era 0,6% a parte do orçamento que ia para as medidas, para as emendas, e agora ela pode chegar até 1%, o que equivale a cerca de 8 bilhões de reais no orçamento. Detalhe, muito se falou hoje de tarde que essa PEC só seria válida a partir de 2022, mas no final da tarde, Rodrigo Maia emitiu uma nota dizendo que já será aplicado em 2020, após o primeiro orçamento do ano que vem ser votado. A pergunta que inicia o programa: ao que vocês acham que se deve esse distanciamento entre a vontade da parte técnica do governo, no caso do Paulo Guedes como ministro da Economia, e o que foi aprovado pela Câmara de Deputados, que ainda tem que passar pelo Senado, mas já foi aprovado violentamente pela Câmara de Deputados? Eu começo o debate aqui ouvindo o Rodrigo. Bom, boa noite, Fernanda, boa noite, colegas debatedores, boa noite, telespectadores da RDC TV, os internautas. Quero dizer para vocês que para mim foi muito desafiante procurar por propostas do governo Jair Bolsonaro. Desafiante porque os 2 projetos que hoje nem iniciaram ainda a tramitação formal no âmbito da Câmara dos Deputados, o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, hoje ministro, e a reforma da Previdência, menina dos olhos do Paulo Guedes, que hoje esteve no Senado Federal. Na verdade, as 2 propostas são copiadas. A primeira do Sérgio Moro, de um projeto do hoje ministro Alexandre de Moraes, e a proposta da reforma da Previdência do Paulo Guedes, na verdade, uma cópia mal feita do regime de capitalização que foi adotado no Chile. Pois bem, o Brasil, com uma rede de proteção social em frangalhos,
o orçamento sendo mexido quase que exclusivamente naquele segmento, naquele setor que é destinado para atacar a pobreza extrema do Brasil. Um país que tem desafios imensos na área da educação, na área da saúde, não encontra um governo que dê condições, que crie condições para que a burocracia sequer trabalhe. Lembro dos casos que envolveram a Casa Civil logo no início do governo, onde o ministro sequer tinha pessoas que fizessem tramitar as nomeações que foram feitas pelo então início de governo ali no início de janeiro. Então a situação é muito preocupante para o povo brasileiro. Hoje nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que ou estão desempregadas, Ademir, ou estão se alimentando mal. E a crise econômica que se aprofundou a partir de 2015, com aquela roda gigante iniciada pelo hoje esquecido Aécio Neves, parece não ter fim. O ministro da Educação hoje é um morto-vivo, passou algumas horas de vergonha diante de todos os brasileiros e brasileiras, não conhece as políticas sociais do Ministério da Educação, conhece pouco o Brasil. Aliás, essa é uma lógica, né, para composição, para compor o Ministério do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo, mas e a PEC do orçamento impositivo? Pois então, Fernanda, eu quero fazer... Que é a pergunta. Aí eu quero fazer uma fala aqui muito sincera contigo. Pessoalmente, eu não votaria essa proposta de orçamento impositivo, porque entendo que é importante para qualquer governo com capacidade, com qualidade técnica, com inteligência somada, ter condições de manusear com o orçamento e elegendo as suas prioridades. Mas o que acontece hoje, ninguém está funcionando em temperatura e pressão normal. As instituições passaram a ser atacadas diuturnamente. Tem 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal com delações anunciadas que supostamente os envolvem. O Ministério Público Federal dá uma no cravo e outra na ferradura. Hoje nos deixou um pouco mais tranquilos, porque nós não teremos aqui uma vergonha imensa, que seria uma celebração em torno do dia 1º de abril, o dia do golpe militar, em 1964, que o povo brasileiro lamenta até hoje. Então, quero te dizer que lamento que foi aprovado essa proposta. Entendo a motivação dos partidos políticos, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, em ter votado nessa proposta, porque assim, pelo menos, os deputados terão condições de empenhar o seu orçamento. Porque o que está em jogo hoje, a dúvida de quem está um pouco mais familiarizado com o governo, com o cotidiano de fazer a máquina andar, é saber se o governo vai ter condições de executar o orçamento. Isso aí nós vamos aprofundar em outro momento. Cris Hofmeister, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião sobre a questão do orçamento impositivo e esse engessamento e dos motivos que levaram com que os deputados fizessem essa derrota contra o Paulo Guedes, né? Fernanda, boa noite debatedores, boa noite telespectadores. Antes de eu responder a tua pergunta, eu só quero colocar uma situação que eu acho importantíssimo que os nossos telespectadores tenham conhecimento, que é exatamente assim: o governo Bolsonaro está fazendo ao redor de 100 dias, né? E a grande imprensa, normalmente, ela faz até uma nós temos que fazer uma contra-narrativa do que vem saindo por aí, porque nem sempre o que se publica é o certo. Eu escuto dizerem que o Paulo Guedes estaria um pouco cansado. O Paulo Guedes, ao contrário, é um guerreiro incansável. A ideia dele é realmente levar adiante e poder ajudar a salvar o Brasil. Aliás, a entrevista dele hoje foi muito elogiada, inclusive por setores da oposição, né? Sim, ele é um guerreiro incansável. O debate que ele fez dentro do Congresso. Exatamente. Então, assim, eu queria até colocar algumas das coisas muito importantes já feitas pelo presidente da República e que mostram um espírito completamente diferente do que existia antes, que era um sugar do dinheiro da sociedade.
Então, ele baixou de 39 para 22 ministérios. Isso é um espetáculo. Nenhum dos seus ministros foram por digamos, indicação política. Nós não temos alguém do almoxarifado coordenando ministérios, como nós já tivemos, auxiliar do almoxarifado, mas sim especialistas no cargo. Abriu a caixa preta do BNDES, em que terá que devolver ao Tesouro Nacional 316 bilhões roubados pelo PT ao longo desses anos. Cortou 2,5 bilhões de verbas de patrocínio com a Globo. Por isso que nós estamos hoje com problemas de narrativa. Claro, o pessoal que ganhava dinheiro com isso não fica muito feliz. Cortou milhares de cargos comissionados. Desbaratou uma quadrilha que usava os índios para a criação de criptomoedas. Até isso. Imagina que se não fosse o nosso presidente, nós teríamos ainda isso. Descobriu que os aviões do SUS, agora que nós vamos também depois, talvez, entrar também na questão da reforma da Previdência. Sim, nós vamos abordar esse tema hoje ainda. Os aviões do SUS estavam sendo utilizados para transporte de drogas, veja bem, aquela, digamos, relação íntima com as Farc, até usando os aviões do SUS. Cortou a obrigação dos trabalhadores de pagar imposto sindical, isso é fundamental. Nossos trabalhadores hoje estão livres de digamos, manter sindicatos. E assim vai, eu até tenho tanta coisa, gerou saldo positivo nas contas do governo de 30,2 bilhões em 3 meses. Mudou a Lei Rouanet. Aqui também nós tínhamos uma gama de artistas que passaram nas redes dizendo uma coisa tipo ele não, muito desagradável, mas que viviam às custas da Lei Rouanet, apesar de já serem artistas de renome, tecnicamente, digamos assim, dentro dos seus shows. Desvendou as fraudes do Bolsa Família, exonerou seu próprio ministro, ou seja, se tem que cortar na carne, ele corta. Fez a maior aliança. Isso eu gosto muito, eu acho que o telespectador vai amar. As alianças, a primeira vez com países ricos, com os Estados Unidos, que é um espetáculo. Antes era só sem vergonha querendo se aliar com a gente. Tipo assim, ditadores, alguém que matava o seu povo, como aqui temos a Venezuela, né? Enfim. Mas agora eu vou para a tua pergunta. Depois de ter dado esse introito, que eu acho importante mostrar o que o governo está fazendo, porque nem sempre a imprensa mostra. Mas então, esse orçamento impositivo, Fernanda, eu estava dando uma olhada e apesar de que eu não consegui entender muito bem até onde isso vai. Porque assim, eu vi que até o próprio partido de apoio do Bolsonaro acabou votando a favor também, com algumas exceções, como a Bia Kicis, por exemplo. Foram 3 votos do PSL favoráveis, aliás, contra todos os outros favoráveis, porque o PSL indicou que votassem a favor da emenda. Exatamente. Então eu fiquei que talvez tenha alguma coisa aqui que eu não tenha visto com propriedade, mas a princípio ia ser para o ano de 2020, agora foi, 22, agora foi, digamos, teve uma coisa que seria a partir de 2020, mas eu confesso para vocês que eu ainda estou tentando entender essa matéria. Eu vi que o Bolsonaro se pronunciou hoje em cadeia nacional, não. Foi com Datena e ele colocou que entendia que isso era muito ok, que isso estava ok. Agora, eu quando li a manifestação do príncipe Orlins e Bragança, eu levo muito em conta, ele é uma pessoa muito preparada e ele acaba colocando que isso pode dificultar. Mas nesse momento, às vezes, talvez sejam arranjos para o que vem depois. Cris, hoje estava se falando muito a respeito disso e até coloco mais essa informação para quem está nos ouvindo em casa, de que se houver uma votação de um novo pacto federativo, por exemplo, isso é letra morta, isso cai por terra. Sim. Não fica valendo mais. Pois é. Porque hoje essa medida, da forma como ela foi votada, ela enterra o resto do pacto federativo que existe no Brasil, ela transforma os prefeitos em mendigos, pedindo mais dinheiro e dependentes completamente dos deputados federais, e ela acaba com qualquer ideia de municipalismo que a gente possa ter. Né?
Enfim, eu nesse momento não me sinto segura de emitir assim um juízo de valor disso, mas eu fico tentada a debater isso com, digamos assim, nas redes e principalmente com a opinião do Orlise Bragança, com a Bia Kicis também, que é uma mulher muito preparada. Vamos ouvir um pouquinho agora a opinião do nosso colega da CUT que veio aqui conversar conosco. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos debatedores aqui, né? Saudar também os internautas, os telespectadores e dizer que essa votação do orçamento impositivo não surpreende, né? Porque, na verdade, isso mostra que o Congresso Nacional, na sua esmagadora maioria, não confia no presidente. Porque, em tese, o orçamento é uma previsão, né, de receitas, de despesas, e ele é colocado como impositivo porque não há confiança que o presidente vai implementar o que está na proposta de orçamento. É claro isso, né? Inclusive o próprio presidente votou pelo orçamento. Então é uma falta de confiança. E essa falta de confiança a gente percebe na sociedade. Veja só, ninguém votou para acabar com a aposentadoria. E agora o Paulo Guedes, o homem do mercado financeiro, o guerreiro do mercado financeiro, dos bancos, ele manda uma proposta que acaba com a possibilidade de milhões de brasileiros e brasileiras se aposentarem. Porque as regras colocadas ali, elas são cruéis. Imagina só a pessoa, o homem tem que ter 65 anos, a mulher 62 anos. Quer dizer, como é que ela vai conseguir atingir, né? Hoje é difícil um trabalhador com 50 anos, com 60 anos, arrumar um emprego. Onde é que ele vai arrumar um emprego? Então, é cruel, é desumana, ela não pode ser aplicada para o povo brasileiro. Isso não foi colocado na campanha eleitoral. Então, isso é um estelionato, essa proposta de reforma da Previdência colocada aí. Né? E esse governo que foi tão elogiado, né? A gente percebe o seguinte, né? A gente que está aqui fora não consegue dar nenhum elogio. Por exemplo, cadê o Queiroz? O Queiroz envolvido com as milícias, que compromete, inclusive, familiares do presidente Bolsonaro. Cadê o Queiroz? Quando é que vai ter uma explicação para a sociedade sobre isso? Vai ser preso ou não vai ser preso? O que vai acontecer com o Queiroz? Olha, outra questão. Ademir, isso é apenas mais uma questão numa lista de dezenas de questões que ficaram sem resposta também nos governos anteriores, né? Nós estamos falando desse governo. Mas o Queiroz também não faz parte deste governo, então eu gostaria de manter o debate dentro do governo Bolsonaro. Eu estou falando desse governo, porque familiares do Queiroz estavam lotados no gabinete do ex-deputado Bolsonaro, né? Então ele deve explicações a isso. Agora, é muito mais profundo o que está acontecendo. Se a gente olhar a composição dos ministérios, né? A gente se preocupa, o ministro da Educação, por exemplo, é um colombiano que está nessa, cai ou não cai, né? Há pouco teve notícia que tinha caído, mas parece que não caiu. Parece que o Brasil inteiro quer que caia. Nas relações internacionais, nós temos um ministro lá, um diplomata, né? Que não tem condições para o cargo, que houve um astrólogo, futurólogo, aí Olavo de Carvalho, e não segue as linhas da boa diplomacia brasileira, de vários governos que passaram. Né? Esse alinhamento aos Estados Unidos é preocupante. Como é que fica a nossa relação com a China, por exemplo, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que hoje é a maior potência mundial, passando já os Estados Unidos? Né? Na viagem que o presidente Bolsonaro fez para os Estados Unidos agora, ele acabou colocando lá que não precisa mais ter vistos, por exemplo, acabando com a contrapartida que existe hoje nas relações entre os países que exigem vistos. Né? Então o Brasil está ficando de joelhos diante dos Estados Unidos. Que benefício vai trazer isso para o povo brasileiro? Nós temos que zelar pelo nosso... Então, eu coloquei minha opinião no início sobre isso, né? Esse orçamento impositivo é uma resposta do Congresso à falta de diálogo, à falta de confiança no presidente. Não há confiança. Isso que está colocado, assim como o povo não está confiando, né? Tá mergulhado. Esse governo se elegeu com muita fake news, né? As fake news continuam rolando por aí, né? A questão da Venezuela, que eu queria colocar aqui, a Venezuela está sendo objeto de debate aí, porque ela é a maior reserva de petróleo do mundo.
Não é porque não concorda com o governo de lá, né? É porque tem a maior reserva de petróleo do mundo. É uma cobiça para se apropriar do petróleo. Vamos ouvir um pouquinho a opinião do José Antônio. José Antônio, eu vou te dar o mesmo tempo que os outros tiveram, Sim. que foi 5 minutos para expor a sua opinião inicial no programa. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, participar do debate. Uma boa noite para ti, Fernanda. Boa noite para todos os colegas aqui debatedores. Boa noite aos telespectadores. Inicialmente, eu acho que é importante fazer alguns esclarecimentos, que foram algumas afirmações que foram feitas aqui, com relação à regra de capitalização da reforma da Previdência, do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, dos desempregados, falaram em desempregados aqui, falaram em fome, falaram do alinhamento com os Estados Unidos, né? Eu acredito que esses esclarecimentos que eu vou fazer agora, eles são importantes para a gente dar um tom melhor para a conversa e colocar aí que o governo Bolsonaro não tem nem 100 dias e as dificuldades que o governo tem encontrado são dificuldades naturais de uma realidade nova, de projetos novos, eu diria assim, de um novo patamar que se procura colocar o Brasil diante do cenário mundial, diante da economia internacional. Né? Nós precisamos reconstruir o país. Né? Eu sempre digo, eu uso uma metáfora, o Brasil não é um carro parado, o Brasil é um carro que está totalmente destruído, que ele precisa ser reconstruído para depois ser colocado na direção correta, porque simplesmente nós temos um passado de escombro, de destruição, de caos, né, que foram criados na economia e no país nesses últimos 15 anos. Em primeiro lugar, foi afirmado aqui que a regra de capitalização do regime de previdência, que talvez nós tenhamos condições de debater melhor, que foi uma cópia, uma montagem ou alguma coisa muito mal feita em relação ao Chile. Em primeiro lugar, o projeto que foi mandado para o Congresso, ele é um projeto que apresenta só os princípios gerais. Depois terá uma lei complementar que vai definir melhor esse regime de capitalização, que não é só o regime de capitalização, o regime vai ser um regime híbrido. O projeto de Sérgio Moro não é uma cópia, o próprio ministro já falou, e o ministro Sérgio Moro não está preocupado quem vai ser o autor do projeto. Né? O que interessa ao ministro é que o projeto anticrime seja aprovado pelo Congresso, porque é um desejo da sociedade, uma grande preocupação da sociedade brasileira com a violência, e aí quem é o pai da criança não interessa. Interessa que a sociedade possa ter uma lei mais dura em combate ao crime. É interessante se falar em desempregados, falar em fome no Brasil, como se o Brasil tivesse começado no governo Bolsonaro nos últimos 2, 3 anos. Né? Todo esse processo de destruição que o Brasil sofreu tem nome, né? Partido dos Trabalhadores, que na verdade é uma quadrilha, está claro hoje, nós podemos observar muito na Operação Lava Jato, uma organização criminosa que assaltou o Brasil, um presidente preso, uma presidenta, uma presidenta que sofreu impeachment e um vice que foi preso agora. Então nós temos aí no passado uma organização criminosa que destruiu o Brasil e o resultado que nós estamos colhendo hoje, o legado que nós recebemos, é esse legado de destruição. Com relação a bom mesmo, era como falaram aqui em alinhamento com os Estados Unidos, bom mesmo é se alinhar com Cuba, com o Irã, se alinhar só com a escória, como a gente foi alinhado pelo PT durante os governos, os últimos 15 anos de governo. Né? Se estão procurando a família, o Queiroz, nós estamos procurando quem é que tentou assassinar o presidente Bolsonaro. Nós estamos procurando, por exemplo, que até hoje o cadáver está aí insepulto do Celso Daniel. Ninguém ficou sabendo o que aconteceu. Né? Aquela morte estranha do prefeito, o Toninho lá de São Paulo também, que foi o Toninho de PT, que foi assassinado também, um prefeito. Ninguém explica isso e querem saber do Queiroz. Né? Com relação às verbas vinculadas, Fernando, e telespectadores, eu quero dizer o seguinte, as verbas, o orçamento impositivo. Eu vou usar a expressão que o próprio ministro Paulo Guedes utilizou numa entrevista que ele deu hoje à tarde, aliás, numa sabatina que ele teve no Senado hoje à tarde. Ele disse o seguinte, olha, tem um lado positivo e um lado negativo. Né? O lado positivo que a gente pode saber é o seguinte, que uma emenda constitucional pode ser aprovada num dia só, né, e não em 6 meses.
Né? Então, eu acredito que se pode aprovar tirar do... Foi relâmpago a aprovação, né? 2 turnos num único dia. Então, se dá para tirar, se dá para votar em um dia uma PEC, eu acredito que se houver um esforço da sociedade, usando as palavras do ministro Paulo Guedes, também se pode votar aí, quem sabe, em uma semana, 2, a PEC da reforma da Previdência, num esforço da nação. Uma necessidade que a gente precisa. E eu diria assim que o aspecto negativo é que está muito claro que foi foi um enfrentamento, foi colocado em pauta essa PEC como uma demonstração de força do Congresso. Né? Obviamente, um tempo atrás, nós nos preocupávamos muito, o governo entrava e demitia 6, 7 ministros por incompetência e por corrupção. Né? Hoje a gente está vendo aí esse embate no governo, um governo que não aceita fazer o toma lá da cá e, obviamente, tem a reação daqueles que, de alguma maneira, querem fazer esse enfrentamento, querem empurrar goela abaixo para o presidente uma negociação espúria na disputa de cargos. Perfeito, Zé Antônio. Eu quero aprofundar esse tema na volta do intervalo. Né? Esse vai ser o tema, começando pelo Rodrigo. Como é que essa nova negociação, se o governo vai conseguir fazer com que o Congresso reaja sem o toma lá da cá para aprovar as reformas que o Brasil e os brasileiros tanto precisam. Até a volta do intervalo. Boa noite, voltando para o nosso programa, cruzando as conversas com o tema existe crise no governo Bolsonaro. Nós vamos falar essa noite sobre a questão da PEC, do orçamento impositivo, sobre a questão da reforma da Previdência e outras dificuldades que o governo pode estar tendo em articular. O que a gente encerrou no bloco anterior, e eu gostaria de começar o debate desse bloco tratando, é possível haver articulação política com o Congresso, Câmara de Deputados e Senado, sem o famoso toma lá da cá? Como é que vai ser essa nova forma de negociar? A gente sabe que não existem tantos cargos, foram cortados 21 mil CCs, que não existem mais tantos ministérios e que o governo diz que não fará concessões. É possível fazer política no Brasil de outra forma? Perguntando, começo com o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Antes eu quero só fazer esclarecimento. O Brasil jamais teve 21 mil cargos em comissão. Se formos somar todas as funções gratificadas, as assessorias superiores, talvez a gente chegue nos 20 mil cargos em comissão, mas eu estou dizendo isso, Fernanda, porque esse é um mito que se disseminou junto com outras tantas mentiras ao longo do ano de 2018. Eu acho justo fazer esse esclarecimento. Eu penso que não vai mudar muito a forma de governar no próximo período, lamentavelmente, porque para isso o governo Bolsonaro precisaria ter uma equipe de especialistas, pessoas preparadas e que conhecem a máquina pública, que conhecem o Brasil. Eu quero me reportar aos especialistas aqui que a doutora Maria Cristina mencionou. O ministro Paulo Guedes ele não sabia que o Orçamento Geral da União precisava passar pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. E hoje ele demonstrou que ele não conhece o rito de uma proposta de emenda constitucional. A proposta que foi aprovada hoje, ela já estava na linha de tiro para ser votada finalmente há algum tempo. Então eu quero fazer esse esclarecimento porque senão a gente cria um mito em torno do Paulo Guedes, que é um sujeito que ele sabe ganhar dinheiro no mercado financeiro com regras que são modificadas a todo instante de acordo com a conveniência. O ministro do Meio Ambiente não conhece a Amazônia. Aí eu não sei o que sustenta o ministro lá, a não ser garantir licenças ambientais para os seus amigos, como já o fizeram em São Paulo. O ministro de Ciência e Tecnologia, um homem que recebeu, não pessoalmente, mas ele foi alvo de um investimento do Estado brasileiro da ordem de 10 milhões de reais. Aí depois que ele foi para o espaço, ele resolveu voltar para o Brasil e abrir uma indústria de travesseiros. Bom, eu poderia dar outros exemplos aqui, intermináveis, de incompetência, incapacidade tácita, mas quero concluir dizendo o seguinte: o governo Bolsonaro está imerso a uma crise
e aparentemente não há uma liderança política capaz de se apresentar perante os seus comandados e apontar um caminho, exceto para fazer essas incursões pelas redes sociais, que é pelo que o Jair Bolsonaro tem se notabilizado. Não pela qualidade de um diálogo político, por exemplo, como ele perdeu a oportunidade de fazer nos Estados Unidos. O que o Bolsonaro fez nos Estados Unidos foi abrir mão de salvaguardas que o Brasil tinha na Organização Mundial do Comércio, dar um tapinha nas costas do Trump, fazer uma troca de camisetas e esperar para ver se os Estados Unidos vai apoiar a posição brasileira, a ambição brasileira de entrar na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Bom, essas são demonstrações tácitas de que o Bolsonaro não sabia nem o que ele estava fazendo nos Estados Unidos, a não ser produzir um banquete na Embaixada Brasileira para o seu guru, Olavo de Carvalho, um conhecido mal-educado das redes brasileiras. Reconheço que ele não é só um mal-educado e tem alguma outra coisa escrita, trabalho de tradução feito, que eu até conheço, mas já há algum tempo, desde os anos 90, ele vive num universo paralelo onde enxerga golpe comunista aqui ou acolá. E foi um clima como esse, inspirado pelo Olavo de Carvalho em 2016, que suscitou o golpe contra Dilma Rousseff, mas o que aconteceu contra o presidente João Goulart em 1964 não foi alguma coisa muito diferente, exceto pelo protagonismo dos militares e com a força da baioneta no peito dos trabalhadores que estavam tendo conquistas. Importante que se diga, né? Toda vez que as classes populares no Brasil alcançaram conquistas, direitos, houve um jeito, encontraram um jeito de produzir uma mudança, uma ruptura, uma guerra contra uma outra posição política. Eu penso que a chave para que o Brasil volte a crescer e gerar empregos, para evitar a reforma da Previdência infame que está sendo proposta, que mira somente na base da pirâmide social brasileira, aqueles brasileiros que dependem de um salário mínimo para sobreviver, e promovendo um ajuste na carreira dos militares para que eles ganhem mais do que já ganham hoje, eu penso que é a demonstração de que o governo não tem projeto, exceto fazer a guerra nas redes sociais, e não tem também condições de produzir um entendimento sobre as finanças públicas, sobre uma reforma da Previdência que eventualmente combatesse os privilégios. Para não falar nos escândalos que envolvem a família do presidente, que tinha uma relação incestuosa com as milícias no estado do Rio de Janeiro, sobejamente documentada pelos inquéritos policiais instalados no estado do Rio de Janeiro. Então, o cenário de crise que nós temos são por esses motivos, mas também pela incapacidade crônica do país ser liderado por aquele presidente que o povo acabou escolhendo lamentavelmente. Rodrigo. Eu quero dar um recado aqui que eu esqueci no início do programa, né? A participação de todo mundo que está nos assistindo, ela é indispensável no facebook.com/RDCTV digital ou pelo WhatsApp 51998159990. A sua opinião, ela é essencial para nós. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, mande a sua participação para o Facebook ou pelo WhatsApp. Eu estou aqui olhando, não recebi nada ainda, tinha esquecido de dar o recado. Agora eu conto com a tua participação aí em casa. Maria Cristina, a palavra está contigo agora. Obrigada, Fernanda. Bom, a tua pergunta foi: como será a nova negociação sem o toma cá da lá? Toma lá da cá. Desculpa, exatamente. Toma lá da cá. Exatamente. Mas eu fiquei bege. Telespectadores, eu fiquei bege com a lista de coisas que eu acabei de escutar. Telespectador, deixa eu colocar as coisas na devida perspectiva. Nós estamos hoje pagando o preço de anos de saque desse país por uma trupe, eu não posso dizer quadrilha, um bando de criaturas absolutamente desqualificadas em todos os sentidos, moral, ético e financeiro, que usaram e usam até hoje o pobre, do qual eles mantêm refém até a final digamos assim, dos mandatos presidenciais, que foram ligados a essa corja com milho para galinha. Então vamos começar com uma questão, antes de eu entrar nessa questão do toma lá da cá, da questão do pobre e da previdência.
exatamente o pobre vai ser o mais beneficiado do projeto que está em curso, quer dizer, que vai entrar justamente da reforma previdenciária, porque a alíquota de contribuição do pobre diminui. Agora, quem é aquele que vai ter que efetivamente bancar muito mais, que até hoje estava em berço esplêndido, o funcionalismo público? O funcionário público vai começar a ter alíquotas progressivas, porque existem funcionários públicos que ganham 40, 50, 60 mil reais. E, inclusive, vários do PT, né, pagando um mínimo. Então, efetivamente, isso será reajustado. O pobre, esse hoje que arca com esses salários milionários, com esses salários desse bando de vigarista que roubou o país, eu não vou ser suave nisso, porque eu acompanhei e eu sei como advogada tudo que fizeram. E é inominável. Então, assim, o pobre pagou tudo isso e sempre dizendo, ai, nós ajudamos os pobres. Mas que pobre que eles ajudaram? Olha o número de desempregados que agora esse governo tem que resolver, porque roubaram como puderam. E eu acho que não conseguiram. Até o palácio levaram as coisas. Mas vamos para lá. Quanto ao toma lá da cá, que estavam acostumados por governos corruptos, isso tem que terminar. Por quê? Porque o povo votou num presidente que é fora dessa linha de vigarice. Ou seja, ele não quer o toma lá da cá. Então vamos ver como que isso pode acontecer. Eu sugeria, digamos, a minha ideia que o presidente devia fazer, porque ele tem um público maravilhoso e ele sabe como usar as redes, é fazer, por exemplo, visitar aqueles deputados que estão, digamos, na dúvida e perguntar exatamente qual é a dúvida dele. Porque aí o eleitor brasileiro, que é aquele que depois paga ao final a conta, vai ter que saber e entender porque aquele deputado quer algum tipo, porque só pode ser alguma negociação para ganhar alguma vantagem, livrar algum cargo, e antes até dinheiro davam para poder fazer as negociatas que quisessem. Como não tem negociata nesse governo, as coisas vão ter que aparecer. Então eu acho que é uma boa oportunidade. Carlos Bolsonaro, que é bom de Twitter, faça com o presidente uma visita a esses deputados que têm dúvidas, né, ou que não vão votar, e perguntem quais seriam as razões. O povo quer saber. Essa é a minha ideia. O povo quer saber, exatamente. Ademir, vamos lá. Tu acha que é possível governar nesse presidencialismo de coalizão que a gente ainda vive, né? Afinal de contas, é o sistema que o Brasil tem, com inúmeros partidos. Se é possível governar sem tomar lá da cá, sem oferecer cargos, nem ministérios, nem posições? O Congresso vai responder positivamente? Olha, eu penso que esse governo que está aí, né, que fala tanto que não é tomar lá da cá, né, colocou vários políticos lá no meio. Ou, por exemplo, aqui o Onyx Lorenzoni não é um político. Aliás, envolvido em Caixa 2, Caixa 3. Né? A Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura, ela é conhecida como a musa do veneno pela defesa que ela faz dos agrotóxicos, que é reduzir os agrotóxicos. Então, eu estou esperando para ver, né? Eu não acredito pela composição que foi feita que vai ser diferente. Mas né? A gente tem nesse atual governo de 22 ministérios, só 6 ministros são oriundos da política, só 6 ministros com voto. Os outros ministros todos vieram de áreas técnicas e não tem voto, nunca foram candidatos a nada. Né? Áreas técnicas que têm representação no Congresso, né? Tem frentes de vários grupos que se articularam no Congresso, que indicaram essas pessoas que, na hora do voto, aqueles grupos temáticos, eles influenciam no voto. Mas eu queria pedir licença aqui dos telespectadores, aqui da Fernanda, dos demais debatedores, para fazer alguns comparativos, né? Já que foi colocado aqui comparativo, parece que o que passou, tudo era ruim, não presta, tal e tal, né? Eu não tenho essa visão, né? Eu sou trabalhador, sou dirigente da CUT. Nós, trabalhadores, tivemos nos últimos períodos, os governos Lula e Dilma, né, motivos para comemorar, né? O emprego cresceu. Em 2014, nós tivemos apenas 4 milhões de desempregados. Era a situação de pleno emprego conhecida no mercado. Agora, veio 2015, a crise que foi criada para criar o impeachment, né, para derrubar a Dilma. E aí o país começou a entrar em ebulição e tal, e aumentou o desemprego.
Veio o governo Temer, que hoje os que estão no governo Bolsonaro apoiaram o Temer, apoiaram o golpe, né? E aí o desemprego, falaram na reforma trabalhista que ela ia melhorar as condições, que ia gerar emprego, não gerou emprego, né? Só tem precarização colocada aí, mas o desemprego não caiu. E até agora, nesses 100 dias de governo, nenhuma medida para gerar emprego. E dizer que a reforma da Previdência vai gerar emprego, isso é tentar enganar mais uma vez as pessoas. É mais um fake news, como outros tantos que foram colocados aqui na mesa. Me desculpem, colocar tantas coisas aqui de corrupção, de rotulações, né? A campanha eleitoral passou, esse governo tem que trabalhar, tem que mostrar resultado, não mostrou até agora. E essa reforma da Previdência, eu quero insistir aqui com todo mundo que está nos acompanhando, ela é cruel com o trabalhador brasileiro. O trabalhador, a trabalhadora, as mulheres, as pessoas do campo, da cidade, inclusive quem já está aposentado. Tem gente que acha assim, não vai me pegar, aposentado vai continuar tudo igual, meu direito está garantido. Não está garantido. Eles querem mudar a Constituição para acabar com o reajuste anual pela inflação do salário. Não vai ter mais regra para reajustar o salário. Essa reforma da Previdência colocada aí, ela traz a questão da capitalização, que nem fizeram no Chile, durante o Pinochet, quando os sindicatos estavam sendo fechados, quando os deputados não podiam atuar, o Congresso foi cassado, quando havia torturas, quando havia desaparecimentos do Chile, fizeram essa reforma lá no Chile. O resultado dessa reforma no Chile, 30 anos depois, o que é? 90% recebe menos do que o salário mínimo no Chile. E são dados que hoje foram apresentados aqui em Porto Alegre por um advogado chileno aqui na Adurgues. Apresentou isso. No Chile, de 2010 a 2015, nós tivemos 936 suicídios de idosos com mais de 70 anos. Então isso é cruel, né? As medidas que o governo tomou aqui até agora é cortar políticas públicas, é atacar os sindicatos. As medidas tomadas agora é para tirar dinheiro dos sindicatos, enfraquecer os sindicatos para que não possam lutar contra a reforma da Previdência. Essa medida provisória que aprovaram, que o Bolsonaro mandou para o Congresso no Carnaval, sexta-feira de Carnaval, manda a medida provisória lá para que não tivesse mais desconto em folha das mensalidades dos sócios, que autorizaram o sindicato que as empresas recolhem conforme está em convenção coletiva. Isso é inconstitucional. Aliás, a OAB já entrou com ação no Supremo para caçar isso. E eu quero dizer aqui claramente, né? A mídia tradicional não abre espaço para a gente poder fazer contrapontos sobre esse governo e sobre a reforma da Previdência. Aqui sempre vai ter espaço. Eu agradeço a Fernanda e nós estamos sempre à disposição. Senão não teria nem graça o programa, né? Se a gente não pudesse ouvir os dois lados, porque os dois lados têm público, né? Isso é inevitável. Então nós temos que fazer um debate, né? O presidente da CUT já esteve aqui participando, hoje ele não pôde estar, estou aqui participando desse programa, nós estamos sempre à disposição desse programa. Porque na mídia tradicional, na Globo, que foi colocada aqui na mesa, não tem espaço para fazer contraponto. Vai no Jornal Nacional, por exemplo, as entrevistas é só de especialistas do mercado financeiro, da turma do Paulo Guedes, só defendendo, né, as medidas a favor da reforma da Previdência. Não tem ninguém do Diese para dar uma opinião técnica sobre o que representa essa reforma. Nada para fazer um contraponto. Né? Nós temos grandes especialistas no Brasil inteiro. E são ouvidos só um lado. Então, nós estamos enfrentando um grande problema de comunicação, né? Demir, eu concordo contigo nesse ponto, porque eu acho que realmente existe muito desconhecimento ainda em relação ao que a reforma da Previdência propõe. Com certeza. De todos os lados. E que o governo ainda não acertou a questão da comunicação. Está patinando nessa área, a gente está há horas ouvindo que vai ter uma grande campanha, que vão explicar como funciona, mas a gente tem visto que, por mais que a Maria Cristina traga aqui listas de coisas que o governo teria feito de positivo, essas listas chegam a apenas poucas pessoas. Esses fatos, eles não transbordam, eles não são tornados públicos. Assim como a reforma da Previdência ainda é uma reforma com um amplo desconhecimento generalizado da população. Veja, por exemplo, as medidas em relação aos funcionários públicos. Foi colocado aqui, o funcionário público ganha 50, 60 mil. Quem recebe isso? Talvez algum magistrado, algum procurador recebe isso. O trabalhador não recebe isso.
Os nossos salários são baixos, inclusive o Mourão fez declarações aí, o próprio Bolsonaro, que os salários são muito altos no Brasil. Nós temos um salário mínimo que é um dos menores da América. Mas o senhor não concorda que esses salários que estão acima do teto têm que ser cortados? Nós achamos o seguinte, que essa reforma aqui, ela não corta privilégios. Ela acaba com a aposentadoria de muita gente. Né? E quem está aposentado vai receber menos. Isso tem que ser dito aqui, né? Essa é a verdade, é só examinar essa proposta. O Diese elaborou uma cartilha. Aliás, a Previdência, o senador Paim, ele foi presidente da CPI da Previdência lá no Senado, há 2 anos atrás. Relatório que foi aprovado por unanimidade no Congresso. Todo mundo aprovou o relatório do Paim. Lá está dito, a Previdência não é deficitária. Entendeu? A Previdência, hoje, ela recebe... que a empresa só mostra as contribuições do trabalhador, né, e o pagamento, né, o que o trabalhador, a empresa paga e os pagamentos. E a receita que vem do governo, que está prevista na Constituição, que vem das loterias, que vem do CONFINS, de impostos que vão para a Previdência, isso tem que ser considerado também. Vamos aprofundar tá mais lei. essa questão da reforma da Previdência daqui a pouco. Eu quero ouvir a tua opinião, José Antônio, sobre essa questão, se tu acredita na possibilidade de uma política sem toma lá da cá. Se os deputados vão entrar nessa nova forma de fazer política ou vão continuar na política tradicional, pressionando o governo em quedas de braço constantes para ver se conseguem ganhar algo com isso, né? Fernanda, nós temos que olhar para frente. Tá? Não há outra solução, nós precisamos colocar o Brasil nos eixos, colocar o Brasil num novo caminho. Tá? Até porque, quando a gente olha para trás, ou a gente vê escombros ou a polícia. Tá? Porque é o que sobrou do passado recente do Brasil. Um presidente preso, uma vice-presidente que também está a caminho aí, sofreu impeachment, o vice dela foi preso recentemente, o Michel Temer. Então é isso que nós temos no passado. Nós temos que pensar o Brasil futuro, porque o Brasil tem muitos desafios. Esse novo governo, o projeto que venceu as eleições, é um projeto diferenciado, é um projeto novo, é um projeto até mesmo disruptivo em relação a mediocridade que o Brasil vem mergulhado nesses últimos 15, 20 anos. É uma mediocridade, o Brasil não conseguiu crescer efetivamente, né? Se fala que o trabalhador brasileiro teve emprego e tal, mas o que a gente tem hoje? Nós temos aí em torno de 60 milhões de desempregados e subempregados, nós temos aí quase 20 milhões de miseráveis que voltaram para a linha da miséria, nós passamos da maior crise da nossa história, nunca nós ficamos 2 anos consecutivos em recessão, o Brasil ficou, né? Sem contar, né, com o maior esquema de corrupção da história, né? Não existe entre os países democráticos do mundo algo parecido com o que foi feito no Brasil. Então, o projeto que venceu, o que o eleitor, aquele eleitor que foi às ruas nos 3 últimos 4 últimos anos que se passaram, esse eleitor, ele foi às urnas e disse o seguinte: nós não queremos mais essa velha política. Dizer que nós vamos extirpar, que a vontade popular vai extirpar, não é possível. Porque nós temos ainda um sistema político no Brasil, que se fala aí no tal presidencialismo de coalizão, né, que o presidente estaria obrigado a fazer determinados conchavos, determinados ajustes. Começou lá no Fernando Henrique. Começou lá, mas assim, Fernanda, o que eu vejo assim que o Brasil aos poucos, né, e agora isso de forma decisiva, o Brasil não quer mais isso. E eu acredito também, né, embora haja uma relutância muito grande por parte considerável ainda do Congresso Nacional, embora o Congresso Nacional tenha mudado, né, principalmente o Senado, né, mudou bastante o número dos seus senadores e os deputados também na Câmara Federal, tem ocorrido mudanças, ainda nós estamos mergulhados num sistema que é um sistema viciado e que há uma certa resistência ainda, há uma certa relutância, os estertores daqueles que querem ainda ficar ainda vivendo aquela velha política. Então, o governo Bolsonaro não vai mudar plenamente essa realidade, mas a sociedade já não quer mais. E eu acredito que essa nova cultura na política vai se implementar.
E os deputados vão entender que vão ter que agir de uma outra forma com o governo e o seu voto não vai ser mais pelo fato dele ter um cargo ou ter um ministério, mas sim o seu trabalho legislativo. E esse trabalho legislativo buscando contribuir efetivamente para o Brasil. Neste momento, há uma necessidade de um esforço comum. O governo não quer fazer o toma lá da cá, né? E está resistindo nesse aspecto, e eu acho que o governo vai vencer. Né? Mas o governo precisa também, e essa questão importante que tu levantaste, o Ademir também, dessa questão da comunicação, o governo precisa se comunicar melhor. O governo precisa negociar melhor. O governo precisa de políticos que tenham condições de dialogar melhor com seus pares. Então, essa articulação, né, a verdadeira articulação, não é essa articulação no toma lá da cá, mas a articulação política, da boa política, é necessária que seja feita para que a gente possa iniciar um processo realmente de reconstrução e guindar o Brasil àquilo que ele merece, que é o primeiro mundo, por ser um país rico. Um país rico não somente no aspecto material, mas também com o seu povo, um povo trabalhador, um povo inventivo, criativo, que tem condições de fazer com que esse país melhore. Então, eu acredito que essa política do toma lá da cá, essa cultura perversa do toma lá da cá, ela foi vencida nas urnas. Embora alguns ainda resistam, mas o povo continua atento. A sociedade continua atenta. Foi uma renovação com mais de 50%. Foi uma renovação. Então, o projeto que venceu é o projeto que traz esse diferencial. Né? E nós temos que olhar para frente o Brasil. Tem uma série de desafios, os projetos estão sendo colocados. Estão falando que o governo Bolsonaro não tem projeto? Tem sim. Tem sim. Os profissionais todos que estão aí, né, são profissionais gabaritados, são profissionais reconhecidos. Aliás, a escolha do ministério do Bolsonaro não sofreu nenhuma reação por ninguém. Teve ali os ruídos de um ou outro ministro, mas até mesmo a oposição silenciou. Um silêncio obsequioso, porque reconheceu que ali estavam sendo colocados profissionais de escola que foram reconhecidos também pelo mercado, pela sociedade, como bons profissionais que podem atuar. O fato de ter um desconhecimento sobre as práticas, sobre as regras do dia a dia da vida pública, isso faz parte porque muitos deles, se não a totalidade, principalmente aqueles principais ministros, não são oriundos da vida pública. São profissionais que vieram da iniciativa privada e que é fácil se encaixar, né? O que nós não queremos é que se tornem corruptos. O que nós não queremos é que um governo inicie o seu trabalho, inicie a sua atuação e aí tenha, por exemplo, no governo Dilma, 6, 7 ministros sendo demitidos por corrupção. Aliás, foram demitidos pela imprensa, porque senão teriam ficado todo o governo corrompendo. E todos nós sabemos o que aconteceu. Eu gostaria de pegar um gancho que o José Antônio colocou e lembrar que essa renovação ela foi muito grande e que as pessoas que estão lá eleitas, elas foram eleitas por algum motivo, né? Os novos que estão lá, para fazer uma mudança que se queria. O que esse governo precisa compreender, e que a impressão que eu tenho é que ainda não caiu a ficha em relação à questão da comunicação, por exemplo, é que todas essas outras pautas que a gente sabe que são importantes, que é a pauta da questão da educação, que é importantíssima para o país, né, e outras pautas que são só de guerra cultural, né, que vão mexer em muitas coisas que aconteceram no país nos últimos anos, elas são secundárias para grande parte da população. A população quer saber de segurança e dinheiro no bolso. Eles querem saber que o governo acerte na questão da segurança e da economia. O resto vem depois. E eu vejo que muito do que a gente tem visto sobre crise dentro do governo Bolsonaro vem de que parece que uma parte não tem esse conhecimento, não se deram conta de que acertando essas duas pautas, o resto fica tudo muito mais fácil. Porque enquanto tu não der para a população que colocou o presidente lá uma amostra de que eles terão mais segurança e que a economia vai melhorar, esse governo vai começar a perder índices de aprovação e credibilidade. Vou chamar agora o segundo break, né? E na volta a gente entra para falar sobre a questão da reforma da Previdência e eu acho que essa mesa aqui vai esquentar muito mais.
Boa noite. Voltando para o terceiro bloco final do Cruzando as Conversas, eu gostaria de lembrar para todos vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais ou pela TV que o nosso contato de WhatsApp é 99815 9990. Passem para os amigos, passem mensagem para nós, compartilhem, vamos fazer esse programa ter muitas opiniões para que a gente possa ler no final do programa. facebook.com/RDC-TV Digital também está transmitindo o programa. Eu quero retomar a questão do nosso debate sobre a questão se existe uma crise no governo Bolsonaro. A gente já falou sobre a questão da articulação política, a gente já falou sobre a questão da PEC, do orçamento que passou ontem, né, do orçamento impositivo. Nós conversamos um pouco sobre a possibilidade do governo ter uma articulação política sem o toma lá da cá, e agora eu trago especificamente a questão da reforma da Previdência. Em Brasília, a gente teve essa semana o posicionamento das lideranças, que costuma ser o ponto de partida para o placar das votações no Congresso. E essa semana os partidos oficializaram, por meio de manifestações de seus líderes, seus posicionamentos em relação à reforma da Previdência, que precisa de 308 votos para passar em 2 turnos na Câmara. Depois de passar pela CCJ, que eu quero lembrar aqui, o Paulo Guedes foi alvo de críticas essa semana por não ter ido na Comissão de Constituição e Justiça, mas o relator da CCJ para tratar da Previdência, ele ainda não foi escolhido, né? E a gente escuta algumas pessoas dentro do governo falarem que a CCJ vai aprovar até dia 17 de abril o primeiro relatório. Bom, primeiro eles têm que nomear o relator, né? Eu acho que esses prazos estão um pouco otimistas, né? Lembrando que a CCJ ainda não designou e que o Paulo Guedes deve voltar lá, sim, quando tiver sido nomeado o relator da questão da Previdência. 6 partidos confirmaram oposição completa a propostas. Juntos, eles somam 133 deputados federais. PT com 54, PSB com 32, PDT, que abriu posição essa semana, com 28, PSOL com 10, PCdoB com 8 e Rede com 1. 14 partidos anunciaram apoio à reforma com ressalvas. Juntos, eles totalizam 299 deputados. A articulação do governo tem que correr atrás desses 299 para ver quem consegue votar favorável à sua reforma. A gente tem que destacar que, por exemplo, o Democratas tem 27, né, votos. O Democratas, que é o partido do Onyx Lorenzoni, que é chefe da Casa Civil, que é o grande articulador do governo, e se encontra nesse grupo de apoio em partes, né? A gente tem aí uma sobra de 81 deputados que não estão representados ainda em nenhum dos 2 textos divulgados entre esses partidos. O próprio PSL com 54, Novo com 8, o Avante com 7, PV com 4, PMN, aí vem PHS, PPL, PRP e um sem partido. A gente sabe que alguns desses que estão nessa lista aqui final, né, nesse levantamento que foi feito, tendem a votar 100% alinhados à reforma, mas até esse momento esses são os números. 299, então, deputados com tendência a aprovar a proposta e 81 que ainda não se manifestaram. É preciso saber como é que vai ser feito esse fechamento de questão por parte das bancadas, se eles vão de alguma forma punir os deputados que votarem contrários à determinação da bancada, porque a gente sabe que desobediência é uma coisa muito comum em Brasília, né? É muito difícil que um partido vote 100% fechado. O que a gente precisa saber é o que a gente pode esperar nas próximas semanas em relação à reforma da Previdência e se tem como o governo conquistar mais votos, o que deveria ser feito para que isso acontecesse, começando com o Rodrigo. Bom, a articulação para aprovação dessa infame proposta de reforma da Previdência, ela já começou muito equivocadamente e ela tende a se aprofundar, na verdade. A popularidade do governo Bolsonaro, as pesquisas da semana passada já identificaram uma queda brutal, né, da aprovação à figura do presidente, ao seu governo mais ainda. E talvez porque ele não tenha, ao contrário do que foi dito aqui reiteradas vezes, ministros com capacidade. Eu quero perguntar para todos aqui da mesa, o Gustavo Bebiano tinha algum predicado na vida para ser secretário-geral de governo? Nenhum.
O único benefício que ele trouxe para o Jair Bolsonaro foi articular a rede da infâmia, o esgoto do WhatsApp que atacou o Haddad diuturnamente. O presidente vem falar que não sabe, não conhece a política do toma lá da cá, mas o que foi a nomeação do Sérgio Moro para ministro da Justiça e a promessa de que ele vai para o Supremo Tribunal Federal? Esse é um clássico toma lá da cá, sem tirar nem pôr. Então, o governo não pode dizer, o Jair Bolsonaro, um deputado de 30 anos na casa, na Câmara dos Deputados, não pode dizer que desconhece como é que funciona o Congresso. Eu escutei ontem a entrevista do líder do governo na Câmara dos Deputados e ele falou abertamente que se não tiver as nomeações nos estados, para todos os deputados, inclusive para a base do governo, não vai ter aprovação da reforma. Então, eu entendo que setores da imprensa, articulistas políticos, acho que com a sua legitimidade, talvez, né, queiram discutir as finanças públicas, um processo no qual o Brasil se reencontre com a produção de empregos, o crescimento econômico, mas com um governo com essas características, isto é impossível, porque as instituições hoje no Brasil estão sem liderança, com capacidade de promover entendimento. Como vai se fazer um debate no Congresso Nacional sobre finanças públicas quando o presidente se recusa a dar finalmente a sua versão sobre a relação que tinha com o Queiroz, que sim, era um miliciano associado ao escritório do crime no estado do Rio de Janeiro. Assessores do Jair Bolsonaro transferiam o dinheiro deles para o Queiroz e o Queiroz dispersava isso nas campanhas eleitorais e fazendo tudo aquilo que a nova direita, né, disse que veio a combater. Então, nós vivemos uma situação muito complicada. A reforma da Previdência, eu tenho segurança, nas condições em que ela está aqui, agora, nesse momento, ela não será aprovada. Essa ideia de economizar 1 trilhão em 10 anos não é em cima dos valores recebidos pelos juízes, pelos promotores, pelos altos salários, mas é em cima do que vão deixar de gastar com os aposentados rurais, em cima do que vão deixar de gastar com os beneficiários do BPC, dos benefícios de prestação continuada. Então, é em cima da base da pirâmide que vai vir a economia, não em cima de quem hoje recebe acima do teto, como é o caso, inclusive, do Sérgio Moro, que recebia 2 vezes o teto constitucional. E como o próprio Jair Bolsonaro, que é um aposentado depois de 10, 11 anos de trabalho no Exército Brasileiro, né? Teve que produzir um entendimento para que ele não fosse expulso. Então, nós temos a lamentar essa situação toda. Nós vamos trabalhar como oposição a esse governo e a essa proposta. Nós nos recusamos a debater qualquer pactuação com um governo cujo o presidente tem relação incestuosa com as milícias no Rio de Janeiro que assassinaram Marielle e que lançam, Ademir, ameaças todos os dias às lideranças sindicais. No norte do país há uma explosão de assassinatos de lideranças camponesas. No Nordeste há cada vez mais constrangimentos àqueles que defendem posições políticas não alinhadas a essa nova direita, né, que se anima com os discursos do Jair Bolsonaro, bate palma para o Sérgio Moro e para as algazarras que o Jair Bolsonaro desenvolve pelas redes sociais. Então, lamentavelmente, nós não estamos aqui para dar qualquer colher de chá para esse governo. Estamos cumprindo com o nosso papel que o povo brasileiro determinou. Eu espero que a gente aprenda um pouco. É importante todos nós, ao longo da sua trajetória, aprender com os equívocos e trabalhar para que não volte no erro. Eu acho que o povo brasileiro não vai cometer esse erro novamente de dar um cheque em branco para um sujeito completamente desprovido de capacidade. Rodrigo, muito boa a tua participação. Eu só quero deixar aqui uma provocação. Depois eu vou ter 1 minuto para cada um encerrar. Mas isso que tu falaste, por exemplo, o PT nunca fez essa meia-culpa. Isso de olhar para trás, nem o PSDB.
Até onde eu saiba, nenhum desses partidos que teve no poder durante 2, 3, 4 mandatos olhou para trás e fez uma análise do que errou e do que acertou. Principalmente do que errou. Não fizeram. Não fizeram. Eu quero fazer uma sugestão de leitura, fácil acesso. Recentemente, a Boitempo editou uma entrevista longa com o ex-presidente Lula e ele fala muito sobre o exercício da presidência da República. Já vi a Dilma Rousseff falar diversas vezes que ela errou na agenda Fiesp, ali a segunda rodada de subsídios, Ademir, em 2012. Então, é uma questão de nós procurarmos, nós lermos as fontes. Essas são fontes acessíveis. Já ouvi diversos ex-ministros da Dilma Rousseff trazendo questões para a gente pensar a respeito do que foi o governo da Dilma em 2015. Eu tenho uma certa inclinação com aquela opinião de que a agenda econômica de 2015 ela foi completamente equivocada. Nós iniciamos o segundo governo Dilma Rousseff com a agenda do Aécio Neves, com a agenda apresentada pelo Armínio Fraga nas eleições, a agenda derrotada. Então, naquele momento, que era um momento em que o Brasil ainda não estava em crise, é importante, a inflação estava no teto da meta, verdade, mas o dólar não estava em disparada, como está hoje, vai bater na casa dos R$4 essa semana, né, se o Paulo Guedes não der um jeito na coisa, mas pelo que eu vi no Twitter, hoje. Antes de vir hoje para cá, eu vi o ministro da Educação é um morto-vivo, e o Paulo Guedes já começa. Hoje ele foi perguntado diversas vezes se ele vai deixar o governo ou não se não aprovar a reforma da Previdência. Desculpa te interromper, mas eu preciso distribuir então, é isso. O tempo entre os outros, senão vocês não vão ter o mesmo tempo para falar e seria muito injusto da nossa parte. Tá certo. Maria Cristina, por favor. Então, especificamente sobre a questão da reforma da Previdência. Mas antes disso, existem informações que precisam ser corrigidas. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Na era Dilma, entre CCs e FGs havia mais de 100 mil cargos. Isso é para o telespectador saber. Mas vamos lá. Eu vi que foi dito aqui que havia problemas, inclusive, com a reforma da Previdência em relação aos rurais. Isso não é verdade. Por exemplo, atualmente, como funciona atualmente a aposentadoria dos rurais? As mulheres com 55 anos, os homens com 60. E precisa de um mínimo de 15 anos de contribuição. Como vai ficar? As mulheres com 60 anos, os homens com 60 anos, se equiparou. Mínimo de contribuição 20 anos. São ajustes, telespectador, que precisam ser feitos. Por quê? Porque a Previdência, a verba da Previdência é esgotável. Isso tem que ser feito para que você que está recebendo hoje a sua aposentadoria possa continuar recebendo. Porque se der creche nas finanças, do jeito que a coisa anda, você, aposentado, não vai poder usufruir de sua aposentadoria, vai ter que voltar ao mercado de trabalho. Eu lamento, mas era o caminho que estava pronto para que isso acontecesse. Mas vamos a outras questões que são muito importantes. Hoje, por exemplo, no Brasil, são 20 milhões de pessoas que recebem salário mínimo. Essas pessoas com salário mínimo vão ter vantagem na reforma da Previdência, porque a alíquota vai ser menor de desconto. Esses são os grandes atingidos. Grandes atingidos, eu digo, pela maneira com que estão sustentando uma pirâmide em que eles estão na base, levando para o resto vantagens que não devem ser devidas. Bom, outra coisa importante de colocar para o telespectador. São 4 ações legislativas hoje ao redor da questão da Previdência. É uma medida de combate às fraudes da Previdência, tá? Porque essas fraudes é uma festa. Agora, graças ao governo Bolsonaro, isso está vindo à tona. A segunda, a PEC da própria reestruturação da nova Previdência e depois uma medida de combate aos devedores contumazes da Previdência. Esses devedores somam em torno de 4 mil devedores que devem acima de 15 milhões. Nada era feito antes quanto a essas pessoas. Então, isso está dentro desse escopo que leva à reforma da Previdência. Os funcionários públicos, por exemplo, a integralidade do salário deles só vai ser com 40 anos de contribuição. Então, isso é importante para vocês saberem que não vai mais ter aquilo de trabalhar um determinado número de tempo e sair com seu salário integral. Para ser integral, mais de 40 anos.
Bom, eu acho, Fernanda, que essas coisas realmente foi um acúmulo de tempo em que as coisas estavam muito erradas nesse país, as finanças completamente fora de controle, e essa medida vai ajudar o pobre. Essa medida é feita para que você, que recebe salário mínimo de aposentadoria, que são muitos, continue recebendo. Então, acho fundamental e acho muito importante que o presidente faça de uma maneira, inclusive com uma assessoria de imprensa importante, e questione cada um desses parlamentares que, afinal de contas, não quer aprovar. Mas não quer aprovar por o quê? Ah, porque eu queria cargos? Opa, povo, eles estão brincando. Eles querem o teu voto, mas depois eles querem rasgar o teu dinheiro. A princípio, eu passo para o Ademir, a maioria dos governadores apoia a reforma da Previdência, tirando os do Nordeste. Tem um grupo grande ali que inclusive fizeram uma manifestação em relação a isso. Mas eu tenho para mim de que o Paulo Guedes colocou a questão da reforma do trabalhador rural, para mim é o bode na sala. Eu acho que isso cai. Eu acho que vai ser retirado no fim das contas, porque algumas concessões o governo inevitavelmente vai ter que fazer para aprovar a proposta. Eu tenho para mim de que essa é uma delas, porque o impacto é um dos menores que tem. Né? E inclusive tem questões econômicas que envolvem a aposentadoria rural, que hoje em dia, se tu, por exemplo, simplesmente extinguisse, que não é a proposta da reforma da Previdência, muitos municípios pequenos quebrariam. Que a gente sabe que eles dependem desse recurso para N coisas, né? Para movimentar todo o comércio local. Mas não é a proposta que está na reforma da Previdência, é de um aumento de alíquota e um aumento de duração, né? Equiparação de idade, um aumento de duração da contribuição. Eu queria ouvir a tua opinião sobre os pontos fortes, se tu encontra algum, e os pontos fracos dessa reforma da Previdência. Antes de falar da Previdência, eu quero destacar o seguinte, que o Bolsonaro é presidente porque o Lula foi condenado sem provas e foi preso, e por isso não pôde participar das eleições. Ele liderava todas as pesquisas, né, quando foi montado esse processo judicial contra ele. Então isso tem que ser claro aqui entre nós. A segunda questão, a questão da reforma da Previdência. Essa proposta que está colocada aí, né, ela é pior que a do Temer. Pior que a do Temer, muito pior. A do Temer não foi aprovada porque não tinha voto no Congresso. E por que não tinha voto no Congresso? Porque a sociedade se levantou. A do Temer tinha começado no governo Dilma, né? Dilma já queria a reforma da Previdência. A Dilma aprovou uma reforma que melhorou. A fórmula 85-95, que é agora 86-96, melhorou. É melhor do que o fator previdenciário do Fernando Henrique. Quer dizer, a pessoa soma a sua idade com o tempo de contribuição e ela consegue um benefício maior. Aliás, tem que se dizer aqui mais uma vez, né? Eu falei antes da CPI do PAIN, que mostrou que não tem déficit. A Previdência não está quebrada. Não está quebrada. É claro que ajustes têm que ser feitos ao longo do tempo e tal, mas ela não está quebrada. E esse ajuste feito pela Dilma, ele dá conta desse período que nós estamos atravessando hoje. A gente ouve falar esse discurso, tá quebrada, vai quebrar. Olha, desse jovem eu ouço isso e não está quebrada. Então, tem que separar isso. Esse é um argumento falso colocado lá. Pena que a mídia não ouve. Ainda bem que tem esse espaço aqui de debate que a gente consegue colocar isso para as pessoas, né? Mas a mídia, em geral, não abre espaço para mostrar o outro lado, né? Como é que estão as finanças públicas. Agora, essa reforma da Previdência ela é pior que a do Temer. E vou dizer aqui por que é pior. Primeiro porque o tempo é 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. No caso da aposentadoria rural, né, a mulher que hoje aposenta com 55 vai aposentar com 60 anos. Isso é cruel. Os professores do ensino da educação básica vão ter que aposentar com 60 anos. Então vai ter que trabalhar mais. Né? Imagina as condições que uma professora vai ter com 60 anos. E em relação ao benefício, dizendo que vai melhorar, vai piorar. As pessoas vão ter que trabalhar mais e vão ganhar menos. Hoje, o cálculo da aposentadoria é feito com base nos 80 maiores salários que a pessoa recebeu ao longo da sua vida, 80% dos maiores salários. Nessa proposta aqui do Bolsonaro, do Paulo Guedes, está colocado o seguinte, são todos os salários que a pessoa recebeu ao longo da vida.
Imagina quando o pessoal começou a trabalhar, recebia um salário mínimo, né? Quem recebendo mais, quer dizer, vai baixar, e a pessoa, para ter integral, é com 40 anos de contribuição. Com esse desemprego que está aí, com esses empregos precários, o bico que está aí, né? Quem é que vai conseguir 40 anos de contribuição? Com que idade vai chegar nisso? Então tem gente que vai morrer trabalhando, não vai conseguir se aposentar. Então eles querem forçar a pessoa a trabalhar, e se aposentar. E essa fórmula que eu falei um pouco antes, e eu quero retomar aqui de novo, da capitalização, que foi um desastre no Chile, como eu falei anteriormente, né? Isso não está nada claro, né, nesse projeto. Tudo remete a uma legislação complementar, onde não precisa ter um quórum qualificado para ser votado no Congresso. Então isso é muito preocupante, né? Então imagina só, né? As pessoas que vão entrar no mercado, vão passar para esse regime, nem está dito como é que vai ser essa transição de um regime para o outro, não está dito isso. A capitalização só interessa aos bancos e às empresas, porque aqui não obriga, pela proposta apresentada, as empresas a continuar pagando também a Previdência. Então essa forma de capitalização individual é como se a pessoa fosse abrir uma poupança no banco, ela vai pagar todo mês, só ela paga, não vai ter mais a contribuição da empresa, nem o governo vai colocar dinheiro, né, da loteria, do Confins e tal, para a Previdência. É só contribuição individual. Então o pessoal não vai juntar dinheiro e o que ela juntar, quando ela for se aposentar, no final, vai ser limitado, né? Que aquele dinheiro vai dar para tantos anos de vida. Se a pessoa viver mais, acabou o dinheiro. Isso que está acontecendo no Chile. As pessoas estão descobrindo no Chile agora essa realidade e querem trazer para cá. Aliás, não foi só no Chile, né? Tem outros países que implantaram esse modelo também, que também não deu certo. No México, né? Não deu certo. Né? Na Colômbia, no Peru, não deu certo esse modelo. Então, esse modelo só favorece os bancos e as empresas que vão pagar menos. E nessa proposta de reforma da Previdência, tem uns contrabando aqui no meio, né? Que contrabandos são esses? São questões que não estão na reforma trabalhista e que enfiaram na reforma da Previdência. Tu não quer deixar isso para a tua contribuição de Eu só quero acrescentar, depois eu tenho mais uma outra consideração, mas eu vou acrescentar que é bem rápido. Qual é o contrabando que eles colocaram aqui? A empresa não vai pagar mais a multa dos 40% que tem que pagar quando o trabalhador é demitido, quando já está aposentado. Não vai mais recolher fundo de garantia para esse trabalhador. O abono salarial que a pessoa recebe hoje, quem ganha até 2 salários mínimos, não vai receber mais o abono salarial. É só para quem ganha um salário mínimo. Então, essa pessoa que trabalha 2 salários vai ser prejudicada. O BPC, que o Rodrigo falava há pouco aqui, né, que hoje garante um salário mínimo para os idosos mais pobres, com 65 anos, vai passar para R$400. Isso é cruel. R$400, essa pessoa, o que a pessoa vai viver com R$400? Para ela receber o salário mínimo só com 70 anos de idade. Então, essa reforma da Previdência, ela é bem ampla, complexa, enorme. Quer dizer, as pessoas têm que se dar conta disso, né? Nós temos que conseguir fazer as pessoas verem, né? Para convencer os deputados a votar contra essa proposta, né? Nós já estamos mobilizando os trabalhadores, fizemos o Dia Nacional de Luta na sexta-feira passada, foram milhares e milhares de pessoas nas ruas no Brasil inteiro, aqui em Porto Alegre também, no interior do nosso estado, contra essa proposta, né? Em defesa da sua aposentadoria, da sua dignidade enquanto trabalhador, enquanto aposentado, né? Obrigada, Ademir. José Antônio, vamos à tua fala. Bom, Fernanda e telespectadores e os colegas aqui debatedores, eu entendo que a reforma da Previdência, ela tem 3 motivações que eu reputo assim como as mais importantes para que seja feita. A primeira delas é que esse sistema de pirâmide que nós temos na nossa Previdência, ele é um sistema que se esgotou. Em outras palavras, eu diria o seguinte: está quebrada sim. A Previdência Social brasileira está quebrada. É isso que a sociedade precisa saber. E a gente não precisa nem colocar números. Os números depois só vão dar a comprovação dessa realidade que eu vou afirmar aqui. Nós temos aquilo que se chama bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É aquela quantidade de pessoas que estão trabalhando, contribuindo para sustentar, para manter aqueles que estão na inatividade. Lá na década de 70 se falava que o Brasil era o país do futuro, exatamente, o país jovem, exatamente que nós tínhamos muitos jovens trabalhando no mercado de trabalho, tá? E contribuindo para manter um número menor de aposentados.
Lá naquele período, na década de 70, muitos países aproveitaram o bônus demográfico, aproveitaram essa oportunidade para fazer duas coisas. A primeira delas é fazer uma reforma no sistema previdenciário mais confortável, tá? Porque eles tinham ali tempo para isso, tempo para fazer. Então, há 40, quase 50 anos atrás, eles fizeram essa reforma. É o tempo que se tem para fazer, nessas condições, para se fazer uma reforma confortável. A segunda coisa que eles fizeram foi o seguinte: eles enriqueceram, aproveitaram que tinha um número maior de jovens para enriquecer o país. Fizeram uma reforma confortável e enriqueceram o país, porque se sabe, quando o país começa a enriquecer, diminui o número de filhos. Então nós vamos encontrar vários países aí que hoje estão ricos. Se nós podemos pegar, por exemplo, a Noruega. A Noruega talvez não vai ter problema de previdenciário nunca, até o final dos tempos. Porque, além de ajustar o seu sistema previdenciário, ela também formou um fundo soberano que hoje tem trilhões de euros. Tá? Então, essa é a realidade daqueles países que fazem as coisas, planejam com o tempo as suas ações. O Brasil não fez nenhuma nem outra. O Brasil hoje está perdendo o bônus demográfico. Nós não temos mais uma quantidade de jovens como nós tínhamos na década de 70. Ao contrário, além de aumentar o número de idosos, aumentou também a expectativa de vida. Então essa pirâmide está invertendo. Tá? Então o sistema está entrando em colapso. Aí quando fala assim, não, mas antes de 2015 o sistema era superavitário, mas depois ele ficou deficitário. Ora, só por essa razão eu já entendo, eu já reputo como necessário fazer uma reforma, porque nós não podemos sobreviver com um sistema que pode estar deficitário num momento e superavitário no outro momento e deficitário no outro. Nós precisamos montar um sistema que seja sustentável por 20, 30 anos, 40 anos, como outros países decentes fizeram. Desculpa te interromper, mas o nosso produtor está aqui dizendo que está encerrado o tempo do programa. Que encerra às 23h57, eu achei que ia até meia-noite. Quero deixar uma boa noite para todo mundo que nos assistiu, que a gente responde as perguntas que foram enviadas depois. Eu vou fazer questão de enviar para os participantes poderem responder as dúvidas que ficaram pendentes da participação de cada um. Muito obrigada pela audiência de vocês com esse Cruzando as Conversas da RDC TV.